Direito penal, teoria da ação ou da conduta. Devido à grande importância que a ação ou a conduta tem para a teoria do delito e por conta da confusão na nomenclatura existente entre as teorias da conduta e as teorias do delito, vamos fazer um breve histórico sobre as teorias existentes em relação à teoria da conduta, lembrando que existem outras de menor amplitude, visando evitar então essa confusão. E aí, nas teorias da conduta, nós temos a teoria clássica causal, causalista ou naturalista, a teoria neoclássica ou neocantista, a teoria final ou finalista da ação, a teoria social da ação, a teoria da ação significativa, a teoria jurídico-penal e a teoria funcionalista da ação. Começando então pela teoria clássica, causal, causalista ou naturalista da ação, nós temos que para essa teoria a ação é um movimento voluntário com base na causalidade, que modifica o mundo exterior. Esse movimento voluntário ele é natural, ou seja, mecânico, por isso a teoria naturalista. Portanto, sem vontade ou ação, não pode haver delito ou crime. Logo, essa teoria é considerada como uma ação cega. Com relação ao delito, nós temos que o delito é formado pelo tipo ou pela tipicidade, pela antijuridicidade e pela culpabilidade, sendo que o tipo é uma construção de Biding, baseado na teoria das normas, e a antijuridicidade uma construção de Ehring, que originalmente foi desenvolvida para o direito civil e posteriormente utilizada no direito penal. Tanto a tipicidade como a antijuridicidade são objetivas. Em relação à culpabilidade, nós temos von List, que através da sua teoria psicológica da culpabilidade, incluiu então a culpabilidade com elementos subjetivos na teoria do delito. Com relação à teoria neoclássica ou neocantista, também conhecida como teoria causal normativa, que é a teoria adotada então pelo CPM, que é o Código Penal Militar, conforme nos demonstra o artigo 33 do CPM, que diz que o crime em relação à culpabilidade é doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, e é culposo quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo, informando ainda que, salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Dessa forma, a teoria neoclássica ou causal normativa continua então com base causalista, no entanto, o movimento voluntário que modifica o mundo exterior passa a ser normativista, baseado na norma. Portanto, se funda na lesão ao bem jurídico. Essa teoria tenta explicar a omissão, que na teoria anterior ficou sem fundamento. Com relação ao delito, nós temos que ele continua então tendo a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade como seus elementos, sendo ainda a tipicidade e a antijuridicidade objetiva. No entanto, a tipicidade passa a acrescentar alguns elementos de valoração e a antijuridicidade passa a ter então o juízo de desvalor, ou seja, passa a haver uma mudança gradativa em relação à tipicidade e antijuridicidade. A culpabilidade continua sendo subjetiva, ou seja, contém o dolo e a culpa. No entanto, passa a agregar elementos valorativos, baseado então na teoria psicológica da culpabilidade e incluindo também a teoria dos valores dentro da sua estrutura. Posteriormente, então, surge a teoria final ou finalista da ação, de Hans Welzel, também conhecida como teoria normativa pura, onde está baseado o Código Penal Civil. A base da ação para essa teoria é a causalidade, no entanto, ela passa a ser uma causalidade inteligente. Dessa forma, ela é considerada como uma ação vidente, ao contrário das teorias anteriores, que são consideradas como ação cega. E a teoria finalista ainda inclui elementos normativos dentro da causalidade. Dessa forma, a ação é um exercício de uma atividade fim, dirigido então a um resultado calculado.
baseado numa teoria de causa e efeito. Portanto, existe o controle total, segundo a teoria de Welsel, em relação ao resultado por parte do agente. Por isso ela é considerada vidente, porque o agente prevê o resultado antes da execução. Em relação à questão valorativa, a ação, para Welsel, perde então os elementos do dolo e da culpa. Portanto, a conduta contém então uma finalidade, seja ela lícita ou ilícita, nos termos do artigo 18 do CP, que diz que o crime é doloso quando o agente quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo, e ele é culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, sendo que, salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Dessa forma, para o Código Penal, a ação, então, é dirigida a uma atividade final, baseada numa teoria de causa e efeito, da qual o agente tem controle total em relação ao resultado deste, porquanto ele é um resultado calculado pelo agente. Com relação aos elementos do delito, nós temos que continuam sendo a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade. No entanto, existe uma mudança significativa nesses elementos. A tipicidade e a antijuridicidade continuam carregando elementos objetivos em seus conceitos. No entanto, passam a ter uma carga subjetiva, normativa e valorativa muito grande, porquanto inclui, então, o dolo e a culpa dentro dos seus elementos, conforme a gente observa no artigo 20 do CP, que fala do erro sobre os elementos do tipo, e diz que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se prevista em lei. E como nós vamos observar mais na frente, se o erro de tipo exclui o dolo, significa então que o dolo e a culpa não estão então na culpabilidade, sim na tipicidade, conforme observa o artigo 20. Com relação à culpabilidade, ela passa a ser objetiva e conter então elementos normativos dentro do seu conceito. Portanto, nós temos que o crime continua sendo então típico, antijurídico e culpável, formando então a teoria tripartite do delito. No entanto, é possível que a culpabilidade, mesmo na teoria finalista, seja deslocada para os pressupostos da aplicação penal, retirada então da teoria do delito. Dessa forma, teríamos como elementos do delito somente a tipicidade e a antijuridicidade, transformando então a teoria do delito numa teoria bipartida, ou bipartite. É importante salientar que a teoria finalista da ação de Welsel sofreu fortes críticas por conta dessa teoria causa e efeito da ação. Dessa forma, Welsel procurou desenvolver uma outra teoria, que se chama teoria cibernética da ação, ou teoria biocibernética antecipada, que determina que a ação contém então o controle da vontade, apesar de que ele já continha o controle da vontade através da teoria causa e efeito. No entanto, ele divide esse controle da vontade em dois momentos diferentes. Um primeiro momento, que é o desígnio mental da conduta, e um segundo momento, que é a realização do injusto. Posteriormente, temos a teoria social da ação, que foi desenvolvida por Eberhard Schmidt, também conhecida como dupla valoração do dolo e da culpa. Essa teoria entende a conduta como socialmente relevante, também controlada e calculada a um fim, ou seja, baseado na teoria finalista. No entanto, por conta dessa conduta socialmente relevante não ter sido, até os dias de hoje, efetivamente sistematizada, ela é considerada um conceito impreciso e essa teoria não é aceita. Com relação a essa teoria, temos que o dolo lato sensu, segundo o GGEC, ele é dividido em dois elementos distintos. Um que dirige o comportamento, que pertence ao tipo, que seria um tipo de injusto, ou seja, incluído na tipicidade, e um que seria a motivação do agente, pertencente então à culpabilidade. Portanto, teríamos elementos subjetivos tanto na tipicidade como na culpabilidade.